seja bem-vindo ao nosso curso de capacitação ministerial e hoje estaremos com a disciplina Direito Eclesiástico. Gostaria de deixar aqui claro para você que essa disciplina de Direito Eclesiástico, ela visa trazer informações no que tange aos deveres de um cristão e também aos seus direitos de defender a sua fé e no meio dessa sociedade em que nós vivemos restringida aqui, na verdade, ao nosso Brasil, porque o que nós vamos tratar aqui é sobre a Constituição brasileira. Então, a vida de um obreiro, não importa se é líder de célula, evangelista, missionário, pastor, apóstolo, bispo, ou seja lá qual ofício ele tenha dentro de uma sociedade, ele precisa entender que ele está inserido dentro de um grupo social, dentro da sua nação, que possui leis sociais e está inserido também dentro de uma comunidade espiritual e aí precisa então das leis espirituais. No que tange às leis sociais, nós temos a Constituição, que é a raiz, que é a mãe das leis. E dentro das leis espirituais, nós temos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E aí, então, é necessário que se tenha entendimento e sabedoria para que possa fazer, então, essa junção das duas leis, e não só para ensinar, mas como também para viver. É disso que vamos tratar aqui em Direito Eclesiástico. Mas antes, eu gostaria de ler aqui com você o texto aqui de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versículo 1 em diante, diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procede traz condenação sobre si mesmo. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem, e ela te honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerem o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada, e serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por esta razão, igualmente, pagais tributos, porque as autoridades estão a serviço de Deus e seu trabalho é zelar continuamente pelo bem da sociedade. Então, nós vimos aqui o seguinte, que os magistrados, aqueles que guardam, os guardiões da lei, eles são colocados para punir aqueles que fazem o mal e para dar direitos àqueles que fazem o bem ou que andam de acordo com a justiça. Com certeza, a pessoa que pratica o bem, ela será louvada, mas aquela que pratica o mal será punida. E muitas das vezes, pessoas ímpias, pessoas truculentas, se tornam guardiãs da lei para então, assim, usar da própria lei para perseguir aqueles que fazem o bem. Mas devido a isso, nós que somos obreiros, que somos mentores de pessoas, que estamos dentro de uma sociedade para trazer a justiça e a lei de Deus, nós não podemos aproveitar essa situação para também agirmos como fora da lei. Independente de quem trate ou destrate ou que se faça do uso da lei, é importante que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ande segundo esses princípios e segundo essas leis, para que assim possa ser aprovado, acima de tudo, por Deus e pela sociedade. Mas o que é direito? Vamos ver aqui. Direito é a ciência jurídica e também a sistematização de normas e leis em vigor em um determinado território. Sendo assim, dedica-se a estudar as regras e processos que surgem e se estabelecem como limites para as relações sociais. Para Sachs Calmon, em 2013, o objetivo do direito é organizar a sociedade. Onde surgiu o direito? Nós entendemos que as leis de Deus, elas foram criadas no coração do próprio Deus e muito antes da terra existir. Porém, quando Deus colocou o homem no jardim, ele deu uma ordem, aqui que está escrita no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, que diz: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim.
Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Ali Deus instituiu ordenanças. Então, a primeira ordenança ao homem, a primeira lei que Deus construiu e deixou para o homem, está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Então, entendemos que foi ali que as leis foram legitimadas para o homem. Porém, reza a história que as leis elas começaram a existir sistematicamente a partir do ano 4000 a.C. Temos conhecimento das leis antigas, como o Código de Hammurabi, que foi o primeiro código de leis escritas que vigorou na Mesopotâmia, quando Hammurabi governou o Império Babilônico, entre 1792 a 1750 a.C. Esse código se baseava na lei do talião, que punia os criminosos de forma semelhante ao crime cometido, ou seja, olho por olho e dente por dente. Embora aqui a justiça de Hammurabi não correspondam com as ideias modernas de justiça, ela tinha o intuito de unificar o reino e garantir uma cultura comum entre todos os povos. Preocupado com a aplicação das leis em todo o território dominado, Hammurabi produziu cópias do código e deveriam ser fixadas em diferentes regiões do seu império. Assim, ele estabelecia um meio de homogeneizar as decisões jurídicas a serem adotadas e, ao mesmo tempo, garantia os meios de legitimar sua própria autoridade. Algumas leis do Código do Hammurabi são: se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ela será condenada à morte e aquele que receber o produto do roubo deverá também ser condenado à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra pessoa, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada esposa desse homem. Se um homem quiser se separar de sua esposa, que lhe der filho, ele deve dar a quantia do preço que pagou por ela em dote e o dote que ela trouxe da casa do seu pai, e assim deixá-la partir. Além do Código de Hammurabi, temos também a Torá, que além de organizar a sociedade de Israel, trazia as leis em suas 4 plenitudes: cerimonial, moral, civil e tributária. A cerimonial da Torá são leis que regulavam o homem e seu relacionamento com Deus. As leis morais foram leis que regulavam o homem com a ética e a moralidade. As leis civis regulavam as obrigações e direitos de homem para com seus semelhantes. E as leis tributárias regulavam os meios pelos quais os homens deveriam pagar tributos aos reis e aos sacerdotes. Deus deu a Moisés um complexo pleno e imensurável de leis e ornamentos jurídicos justos, pelos quais os hebreus eram orientados a viver, falar e andar, ao qual chamaram de a lei, escrita em 5 livros, os quais chamamos de Pentateuco. Mais tarde, foram os gregos que iniciaram a jornada sistematizada pelas vias do direito e instituiu a jurisdição como disciplina fundamental na formação acadêmica. Mas aí você vem e pergunta por que eu, como obreiro, como pastor, como servo de Deus, preciso aprender essas coisas. Vamos ver aqui então o que faz o direito. O papel do direito é garantir uma sociedade justa para todos, onde homens e mulheres não façam o que derem na telha, achando que está tudo bem. Como vimos em Romanos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 6. O objetivo do direito é honrar os que andam corretamente e punir os que cometem crimes. O próprio Jesus disse: eu não vim abrogar a lei, mas fazer cumprir. Nós vimos também na palavra de Deus que Paulo era judeu da tribo de Benjamim, como consta lá em Atos capítulo 23, versículo 6, que foi criado dentro das exigências da lei paterna, sendo um exímio praticante das mesmas, como consta lá no livro de Gálatas capítulo 1, versículo 14. Mas também entendemos, segundo Atos 22, versículo 24 até o 29, que Paulo tinha uma cidadania romana, usando desse direito no momento de ser julgado injustamente dentro do tribunal de Israel pelos judeus. Ele apelou para Roma, para a sua cidadania, e dentro da cidadania de Roma, ele apelou para o tribunal de César, onde, como um romano legítimo, deveria ser julgado, e assim ele obteve direitos e viveu mais muitos anos e pôde fazer ainda muita coisa pelo reino de Deus. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 25, de 10 até o versículo 12.
Quais são as três principais funções da lei? As leis, então, elas existem para, primeiro, punir os criminosos, segundo, organizar a sociedade e terceiro, garantir os direitos dos cidadãos, sem distinção de cor, raça, religião ou qualquer natureza. Entendemos que todos devem aplicar-se a compreender seus deveres e direitos, pois quem assim faz não é pego em processos jurídicos. O Brasil, por ser um país grande, muita coisa passa ilesa sem a percepção dos magistrados, e assim, grande parte dos brasileiros consegue se safar, e todos os dias tem gente cometendo alguma espécie de infração no que tange à lei, especialmente no que tange ao Código, a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei 3.688, que é a Lei das Contravenções Penais. Nós ficamos por aqui e na próxima aula vamos falar sobre o direito eclesiástico. Deus abençoe e até lá.